Você realmente tem TDAH? Acima de tudo, nós precisamos entender que é um diagnóstico médico que precisa seguir alguns critérios. Os critérios que nós precisamos atender são do DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais, utilizado mundialmente para as doenças mentais, e estes sintomas precisam estar presentes na vida desses indivíduos e também provocar prejuízos funcionais, seja em ambientes escolares, ambientes de trabalho ou até mesmo no lar. Começando pela definição, o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é marcado pela impulsividade, agressividade, hiperatividade e a desatenção. Quando que esses sintomas vão se manifestar? Geralmente eles se manifestam em mais de um ambiente e isso é critério diagnóstico. Eles precisam estar presentes não só em casa, mas também na escola, na universidade ou no ambiente de trabalho quando esses indivíduos atingem a vida adulta. A hiperatividade ou a impulsividade pode ser traduzida nos seguintes sintomas. Esses indivíduos geralmente possuem uma inquietação excessiva, ou seja, eles constantemente estão mexendo as pernas, as mãos, não conseguem ficar quietos nos lugares e uma dificuldade em manter-se sentado, seja na escola, seja no trabalho, seja em qualquer ambiente que ele esteja. Esses indivíduos falam muito, estão o tempo todo falando e não param para ouvir ninguém. E dentro dessa conversa excessiva, esses indivíduos também podem manifestar respostas muito rápidas. São aqueles indivíduos que sempre têm a resposta na ponta da língua. Eles também, dentro dos sintomas de hiperatividade, eles constantemente estão interrompendo os outros ou as conversas em que eles estão perto. E já relacionado à desatenção, esses indivíduos podem ter dificuldade de manter concentração em determinados ambientes ou em determinadas situações em que exijam um certo esforço mental. Quando você fala com esses indivíduos, parece que eles não conseguem ouvir ou pelo menos estão lá isolados no seu mundo. E eles possuem também uma grande dificuldade de organizar tarefas, pertences e também os brinquedos. Quanto ao funcionamento, esses sintomas precisam prejudicar esses indivíduos em mais de um ambiente, ou seja, vão prejudicar em casa, no ambiente de trabalho ou na escola, e eles precisam estar presentes por determinado tempo e em determinada faixa etária. Pelos critérios do DSM-5, nós precisamos afastar outros diagnósticos diferenciais que possam explicar esses sintomas que não seja o TDAH, como transtornos do espectro autista, transtornos ansiosos, depressão, deficiências intelectuais, distúrbios de linguagem, distúrbio de cognição, mas já em relação ao TDAH, nós precisamos atender esses critérios. Estes sintomas precisam ocorrer frequentemente, e aqui nós estamos falando que eles precisam ocorrer em mais de um ambiente, seja em casa, seja na universidade, ou seja nas escolas, e persistir por pelo menos 6 meses. Eles precisam também estar presentes antes dos 12 anos de idade e prejudicar funcionalmente esses indivíduos em atividades acadêmicas, no ambiente escolar ou em casa. Além disso, eles precisam ser caracterizados como excessivos para o nível de desenvolvimento daquela criança. Bom, como você pode ver, esses sintomas estão presentes, são característicos, mas eles em si, isoladamente, não dão o diagnóstico de TDAH. Então, como você já viu por aí, alguém dizendo que tem TDAH, não é bem assim. Os sintomas precisam estar presentes durante um tempo, ocorrer em épocas específicas ou em idades antes dos 12 anos e prejudicar esses indivíduos socialmente. Nós precisamos também fazer outros diagnósticos diferenciais com outras condições clínicas e precisamos também reconhecer, acima de tudo, as nossas limitações quanto ao entendimento da doença. É importante também lembrarmos que ele existe e não é frescura e que essas pessoas, de fato, têm dificuldades para concentração, tem hiperatividade, que prejudicam sim suas atividades em casa, na escola, nos ambientes acadêmicos. Logo, nós entendemos que apesar de existir o tratamento e segmento, esse segmento precisa ser multiprofissional. A família é importante ser educada para que ela também seja uma base de apoio para esses indivíduos. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te serviu como uma fonte de informação, comenta aqui embaixo qual a sua experiência, se você conhece alguém que tem o TDAH e quais as suas sugestões de outros temas que nós podemos abordar aqui nessa rede social. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço a todos.